Olá, olá! Tá começando mais um vídeo aqui do The Information. Eu sou o Pedro Brigolin e estamos iniciando mais um conteúdo pós-semana 13 de domingão de NFL, National Football League. Ontem, com a rodada completa de domingo, a gente então vem agora conversar um pouquinho sobre a rodada, selecionando 3 destaques: um do primeiro horário, um do segundo horário e um do Monday Night Football, não, do Sunday Night Football, que ocorreu ontem. Mas antes disso, vou começar pedindo pra você que tá aí, primeiro, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas e também conseguir aumentar os amantes por futebol americano, certo, gente? Vamos que vamos então. Pra vocês de manhã ou tarde ou noite, pra mim, literalmente 5 minutos atrás acabou a rodada de domingo, que foi bem interessante, e a gente vai conversar um pouquinho dela aqui no nosso vídeo. E vou começar então puxando o destaque do primeiro horário, que é justamente o que tá na thumb, tá? É o que tá ganhando como o destaque desse vídeo, que é, por incrível que pareça, o Minnesota Vikings é o melhor time da National Football League. Gente, inacreditável o que os Vikings fizeram hoje, tá? Não só porque se repete uma boa atuação, mas é a consistência que o trabalho tem, tá? O time de Minnesota novamente correu muito bem com a bola, conseguiu trabalhar muito bem os seus nomes interessantes desse elenco, ou seja, Sam Darnold foi bem, Aaron Jones foi bem, Justin Jefferson foi bem, e a gente vê um play caller muito interessante, né, explorando principalmente o Aaron Jones, né, que nessa partida teve para 25 touches na bola, né, passou das 150 jardas no total, teve um TD recebido, né, e o Sam Darnold, né, fazendo um trabalho mais do que decente, né, o Sam Darnold tá sendo o melhor quarterback da NFL, o Sam Darnold hoje seria o MVP da liga, um jogo com 4 TDs, não teve uma produção muito alta de jardas, mas ele tá sabendo escolher o nome certo para passar na hora certa. Isso está sendo muito interessante porque a gente vê um Vikings muito objetivo, um Minnesota Vikings que tem numa defesa um ponto agressivo, uma unidade muito instintiva, que consegue roubar a bola, que força turnovers, que dá posições curtas para o ataque conseguir pontuar, não precisa toda hora atravessar e ter um drive de 80 jardas, de 75 jardas para conseguir anotar 7 pontos, 6 pontos, mesmo ser point, enfim, ou anotar um field goal. A gente vê um time muito conciso que tá extraindo o melhor do Sam Darnold, que tá extraindo o melhor do Aaron Jones, que por mais que o Justin Jefferson possa ter números mais expoentes, dá pra se dizer assim, a gente vê um Justin Jefferson rendendo muito bem dentro desse time, desse elenco ofensivo, então a gente vê um Minnesota Vikings que hoje é o melhor time da NFL. Corre muito bem com a bola, consegue dominar o play clock, consegue estar em situações curtas de terceira descida, que é o que mais interessa para esse tipo de jogo que os Vikings estão fazendo, de conseguir administrar, de ser físico nas trincheiras, de deixar em dúvida sempre a defesa adversária, porque não seria a melhor situação tu ter sempre uma segunda, uma terceira longa para o Sam Darnold converter. E a gente vê então aí uma potencialização, um time que começa muito bem os jogos, nesse jogo da semana 3 contra o Houston Texans, 14 pontos no primeiro quarto, 14-0 no primeiro tempo, né? Então a gente vê uns Falcons, uns Vikings bem dominante nesse ponto, tá? No segundo horário, dá pra dar uma destilada de ódio ao Dallas Cowboys e de certa forma também ao Baltimore Ravens, né? Os Ravens venceram a primeira partida da temporada 28-25 num jogo onde parecia estar dominado, tá? Até o quarto período a franquia estava vencendo tranquilamente por 28-6, mas tomou 19 pontos, não conseguiu recuperar um onside kick e a gente viu quase que o Dallas Cowboys aprontando, né? Num jogo onde a gente tem claramente um Dallas Cowboys até o terceiro período e outro, e aí vale também o mesmo pro Baltimore Ravens. Começando com os Cowboys, a gente tem uma franquia que nos primeiros 3 quartos de partida totalmente não funcional, uma defesa fraca, uma defesa que não consegue parar o jogo terrestre. A gente viu os Ravens correndo muito bem, Derrick Henry 151 jardas, 2 touchdowns, Lamar Jackson 14 corridas para quase 90 jardas e 1 touchdown. Não tem como você querer vencer na NFL se tua defesa tomar mais de 200 jardas terrestres num jogo.
Não tem como, tu não vai vencer. E aí a gente chama a atenção para essa defesa que não passa nenhum ponto positivo. Para essa defesa que não passa nenhum ponto onde a gente imagina que vai parar um ataque explosivo, tá? E não é que seja o caso dos Ravens nesse começo de temporada, que é um ataque que não engrenou ainda, mas tá pegando no tranco e tava muito bem até o quarto período. Um Derrick Henry dominante, as trincheiras muito boas, cara, a OL pro jogo terrestre lá em Baltimore é uma das melhores da NFL. Todo momento conseguindo abrir gap e aí tendo o Derrick Henry acertando algumas corridas bem longas até, né? E o Lamar Jackson fazendo um bom jogo até então. O problema é que chegou no quarto período e claramente a vantagem meio que diminuiu o ritmo do time e tomou um susto bem grande que no final precisou novamente voltar a correr bem com a bola, dominar as trincheiras para vencer o jogo. O ponto é que parece que a franquia simplesmente se distraiu e desligou o botãozinho de competição. Pelo menos é isso que dá a entender. É um problema sério isso, claramente. Tu não quer que tua franquia morra no meio de um jogo onde já está ganho. Então esse é o sinal dos Ravens, que não é um time que compete em toda a partida. Tirando a Week 1, que foi um jogo bem disputado contra os Chiefs, cara, a gente viu uma semana 2 uns Ravens que não foi competidor em algum momento do jogo, e num quarto inteiro praticamente, quase, a gente viu uns Ravens que nem jogaram futebol americano. Isso preocupa, tá? E aí os Cowboys, a gente vê então um time que não para o jogo terrestre, um ataque que não conseguia bater uma defesa bem agressiva dos Ravens, que sempre estava chegando no Dak Prescott, que deixava o jogo terrestre não funcional dos Cowboys. Esse é um problema, né? Os Cowboys é uma franquia que não consegue correr com a bola. O Rico Donnelly teve 32 jardas só em 8 tentativas, o Ezekiel Elliott teve 6 jardas em 3 tentativas, ou seja, a franquia não consegue correr com a bola, e aí fica complicado tu querer vencer jogo. E aí a gente vai ver o Dak Prescott tendo suas quase 400 jardas, seus 2 touchdowns, num contexto onde parecia que o jogo já estava ganho para Baltimore, entra nesse ponto do jogo onde vamos só passar a bola, e aí então conseguiu voltar para a partida, mérito dos Cowboys nesse sentido, mas não adianta, tu tem um time muito disfuncional para vencer um jogo de futebol americano com regularidade. Tu não vai conseguir semana sim, semana também vencer um jogo com o Dak Prescott passando 50 vezes a bola e teu jogo terrestre produzindo nem 50 jardas. Então, é um ponto bem preocupante. Esse Cowboys é um time que não passa nenhuma confiança. O Mike McCarthy tá fazendo hora extra nessa franquia e dá a impressão que vai ser mais um ano jogado no lixo, um ano onde pagou o Dak Prescott, um ano onde teve muita pressão, um ano onde tem uma expectativa para a franquia ir longe novamente. A gente tá falando dos Cowboys, né, a maior torcida dos Estados Unidos, um time que tá batendo na trave para ir mais além na temporada, e de novo vai ser assim, de novo esse time não passa nenhuma confiança para chegar nos playoffs e conseguir um pouquinho mais longe, né? Então tem muito a melhorar esse Cowboys, tá? E os Ravens também saem com a vitória, mas sai uma vitória agridoce, tá? O que a gente viu no último período dos Ravens é bem preocupante, um time que desliga um pouco em algum momento dos jogos, isso é relativamente preocupante, tá? Para fechar então aqui a nossa conversa, vamos falar do Sunday Night, que aparentemente nenhuma franquia queria vencer, né? Os Chiefs conseguiram uma vitória 22-17 no final de jogo bem emocionante, onde a gente também vê bastante erros das duas franquias, né? Kansas City é um time muito faltoso, principalmente no segundo tempo. Cara, o último drive, praticamente todo o avanço de Atlanta foi por causa de uma falta que cedeu first down automático pro time dos Falcons, né? Então Kansas City foi uma franquia muito faltosa, uma franquia que desperdiçou possibilidades de pontuação na red zone. Teve no primeiro drive uma interceptação do Patrick Mahomes, isso tá sendo um problema. Em algum momento da temporada a gente tá vendo o Patrick Mahomes meio desligado em alguns lances, e a gente viu isso hoje de novo, né, nessa interceptação. São poucos os vacilos, mas tenho que dar uma crítica ao QB dos Chiefs, e também, né, uma situação curta de gol, não conseguiu o touchdown. Não acho que não tenha sido errado ir pro field goal, mas é frustrante tu ter o Patrick Mahomes, tu ter um jogo terrestre que tava funcionando, tu ter um time bem interessante e ficar 2 jardas, 3 jardas do touchdown e anotar um field goal, né? E lá nos Falcons
Falcons, cara, o que mais pega é o play calling bem fraco desse time, né? Mais uma vez a gente vê um jogo terrestre que entra em vários momentos, o jogo aéreo não consegue dar ritmo, o Kirk Cousins não é que esteja fazendo um mau ano, mas é um Kirk Cousins um pouco mais envelhecido, que a gente conversou sobre o último Monday Night, entra um pouco aqui em contexto, tá? Então a gente vê um Kirk Cousins que não é mais aquele cara que vai passar para 30 jardas, que vai vencer o jogo passando a bola, não é isso. O Falcons é um time que vai vencer partidas de futebol americano correndo com a bola, e a franquia muito passe em screen, muito passe curto que não dá ganho, que deixa a franquia em segunda longa, em terceira longa, e isso faz o quê? Tira a possibilidade de correr com a bola numa third down, tira a possibilidade de tu querer, quem sabe, surpreender num play action uma terceira para 1, porque tu fica em situação óbvia de passe, e isso limita demais esse ataque do Atlanta Falcons. E foi um problema no drive que teria dado a chance de vencer o jogo. E aí, quando fica em situação curta, como por exemplo a fourth down que foi parada pelo Nick Bolton na partida e deu a vitória para os Chiefs, é uma chamada tenebrosa que tu tá a meia, nem é meia jarda, assim, tá 2, 3 dedinhos de conseguir o first down, e tu põe então o Bijan Robinson ter uma movimentação lateral para achar o gap num bloqueio que não existe, num bloqueio que não foi bem executado. Então a chamada é ruim, a execução é ruim, é tenebroso. O Zach Robinson chamou um jogo muito ruim, porque os Falcons tiveram muita chance de passar à frente, não conseguiu, teria ido para as 2 quartas descidas, tanto a drive anterior que também deu turnover downs, quanto essa daqui, e essa daqui a última não tem nem especulação, teria aqui. Então eu acho que os Falcons acertaram a decisão de ser agressivo, de ir para fourth down, mas as chamadas foram ruins, a execução não está sendo boa no jogo aéreo. Drake London muito bem, eu acho que é o grande destaque desse ponto do jogo aéreo da partida contra os Chiefs, mas poderia ter mais targets até pro Kyle Pitts, poderia usar mais seus running backs nesse sentido e parar um pouquinho com esses passes em screen, né? First down, primeira para 10, faz um passe, ganha 2, 3 jardas. Não é o jogo dos Falcons, esse não é o jogo dos Falcons, tá? Então acho que a franquia tem alguns pontos para rever com o Zach Robinson nessas tomadas de play calling, do que chamar, quando chamar, porque foi tenso. Foi o ponto que tirou a vitória dos Falcons nessa última partida, porque a defesa jogou muito bem, as 2 defesas foram muito bem, mas cara, a defesa dos Falcons realmente é tudo aquilo que a gente estava esperando, agressiva, que chega no QB, que saca o QB, que consegue forçar um passe incompleto, porque tem 3, 4 nomes espetaculares na secundária que atacam a bola. Então é um time muito poderoso defensivamente e que no ataque ainda não encontrou seu ritmo, e não é como se fosse difícil saber a fórmula mágica para vencer, basta apenas executar de uma forma um pouquinho mais vigorosa, daria para dizer assim, certo, gente? Enfim, esse foi o Domingão da NFL. Quero saber qual outro destaque tu tem para dar das partidas que ocorreram no Domingão da semana 3. Comenta aqui embaixo, certo, gente? Foi um prazer inenarrável ter estado com vocês. Sou Pedro Brugolin, tamo junto, valeu, um beijo, tchau, tchau.